Vamos falar sobre as leituras que eu fiz no mês de abril. Oi, gente, aqui é a Gláucia e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as leituras que eu fiz no último mês. Abril teve muita coisa legal por aqui, li bastante coisa. Teve leitura de clássico, teve leitura de continuação de série, livros que me surpreenderam, outros que nem tanto, mas nós vamos conversar sobre isso agora. Antes de tudo, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades, deixar seu like e também compartilhar esse vídeo com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo. Bora lá então falar sobre os livros que eu li no mês de abril e eu vou começar falando de Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett, que foi um livro que eu fiz leitura coletiva lá no projeto da LC da Sofrência, que é um projeto onde a gente costuma ler livros emocionantes, livros que vão fazer a gente chorar, mas que acima de tudo que vão fazer a gente sentir empatia, né, pela causa que está sendo tratado. Então é um projeto bem legal, é um projeto para quem gosta de se emocionar com livros. Essa obra tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, mas aqui nós temos um outro lado da guerra, né? Um lado que não é muito falado, inclusive é um lado que eu desconhecia e que foi interessante, porém doloroso acompanhar nessa história. Aqui nós vamos falar sobre como as mulheres coreanas sofreram, né? E nós vamos conhecer essa história através da Hana, que é a nossa protagonista. A Hana nasceu numa Coreia já ocupada pelos japoneses e por conta disso ela tem muitos direitos renegados e é considerada uma cidadã de segunda classe. Mas ela não liga muito para isso não, ela tem ali um trabalho que ela faz com a mãe dela, né? Elas são mergulhadoras e elas vivem disso, né? É um trabalho perigoso, mas muito lucrativo ali para a comunidade em que elas estão inseridas. E o que acontece aqui com a Hana é que ela tem uma irmã mais nova, 7 anos mais nova, que é a Emiko. E quando a Emiko fica em perigo, a Hana acaba se colocando no lugar da irmã para salvá-la. E é aí que a história da nossa protagonista começa a ser contada. Com apenas 16 anos, a Hana é arrancada da família, né, ali quando ela tenta proteger a irmã dela, e ela é enviada para bordéis militares para ser usada como mulher de consolo, né? Ela vai viver ali condições desumanas e é muito difícil ler esses momentos em que essa protagonista vai narrando todo o sofrimento dela. É extremamente desumano, a gente sofre, a gente se enfurece vendo tudo aquilo acontecendo, né? Como é injusto, como é cruel. Ao mesmo tempo, a história também tem a narrativa da Emiko, né? E a gente vai acompanhando aí como a captura e o sumiço da Hana marcou essa outra irmã que foi salva de uma forma inexplicável. E a grande questão aqui é que a Emiko, ela ainda tem essa esperança de encontrar a irmã dela de alguma forma. Ela se sente muito culpada por conta do que aconteceu com a irmã dela. E a gente vai acompanhando aí a história dessas duas irmãs, cada uma num momento diferente, vivendo cada uma seu dilema, suas marcas, seus traumas, tentando sobreviver como pode. É uma história difícil de ser lida, é uma história que parte nosso coração em muitos momentos, mas é uma história que precisa ser lida, que precisa ser sentida, que precisa sim doer, porque aconteceu, né? A gente não pode esquecer que isso aconteceu, a gente não pode aceitar que isso aconteça mais. Então, é um livro que não foi fácil de ler, que não é fácil de digerir tudo que acontece aqui, é muito cruel, com muitos gatilhos, mas é uma história que precisa ser lida e precisa ser indicada para todos. Ventos de Mudança, da Beverly Jacques, foi outra obra que eu li no último mês e que me surpreendeu bastante. É um livro rapidinho de ler e que é muito envolvente. Ele é o primeiro volume da série Mulheres Pioneiras que podem ser lidos de forma independente, tá? O próximo livro não tem nada a ver com essa história aqui, então vocês podem ler esse aqui ou outro, não importa a ordem. Esse livro tem como pano de fundo a Nova Orleans, é um romance histórico, e aqui nós vamos conhecer a Valinda, que é uma professora preta ali, vivendo em Nova Orleans e tentando ajudar uma comunidade de ex-escravizados a progredirem na vida através dos estudos. Só que o que acontece é que a Valinda acaba vendo aí esse esforço dela de criar uma escola, de ajudar essa comunidade, sendo ameaçado por bandidos supremacistas que tentam ali atacá-la. E ela acaba sendo salva pelo Drake Levesque, que é o nosso protagonista masculino, que vai estar ali passando no momento em que ela precisa de ajuda, e a história dos dois acaba se entrelaçando por conta
desse grande acontecimento. Eu já fiz uma vídeo resenha aqui no canal falando sobre essa história, como ela me surpreendeu, como me cativou, como eu amei o romance que acontece aqui, a família que existe nesse livro, né, como eles se amam, como são unidos. Foi uma história também que trouxe muito aí dessa questão de segregação, né, de racismo. Então é um livro que eu indico muito, que tem um romance encantador e que também tem temas muito importantes para serem discutidos, né? Então vou deixar aqui o link também da resenha para quem quiser conferir, mas já fica a dica aqui para vocês aproveitarem, lerem essa obra. Ela tá com preço maravilhoso lá na Amazon, então vou deixar o link aqui embaixo também na caixinha de descrição para vocês conferirem e depois me contarem qual foi a opinião de vocês. Crônicas da Escuridão, do autor Sérgio Evangelista, foi uma obra nacional que eu tive a oportunidade de ler também no último mês. E esse é um livro para quem gosta de fantasia. Aqui nós vamos ter um universo fantástico dentro do nosso próprio mundo, um universo onde existem lendas, deuses e muitos seres fantásticos. A obra é narrada em terceira pessoa por 3 perspectivas diferentes. E aqui nós vamos conhecer o Baltazar, que é filho de um vampiro muito antigo e poderoso, a Victoria, que pode ler pensamentos, e o Deimos, que é um garoto solitário que acaba sendo encontrado pela escuridão. Por ser o primeiro volume de uma série, a obra é mais introdutória, então aqui o autor vai trabalhar mais essa questão do universo, a questão da personalidade desses personagens, quais são seus anseios, seus medos e também os seus poderes. Mas também teremos assuntos importantes aqui, como por exemplo, a questão do relacionamento abusivo. Então, foi uma obra de estreia bem interessante de acompanhar, é um livro complexo também, quando a gente chega no fim, é bem surpreendente o que acontece, dá vontade de pegar o livro e ler tudo de novo do início para conseguir encontrar ali e fechar certos pontos. Mas foi uma ótima estreia do Sérgio Evangelista, fiquei muito feliz de conhecer essa obra. E ela inclusive está disponível lá no Kindle Unlimited para quem tem assinatura. Eu vou deixar o link aqui embaixo, já aproveitem para conferir e também conversar comigo sobre essa história. Abril também foi um mês de ler King por aqui, e eu li Salem, que foi o primeiro livro escolhido para o projeto Lendo King com a Glau. Inclusive, se você ainda não conhece esse projeto, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem quais são os próximos livros que nós vamos ler juntos por lá. Tem bastante livro legal escolhido no cronograma, então aproveitem. É um projeto aberto para todo mundo ler junto comigo e com outros fãs de King. Mas Salem, eu acho que foi uma escolha assim maravilhosa para abrir esse projeto, porque foi um livro que surpreendeu todo mundo que estava lá no grupinho de King. Esse foi o segundo livro da carreira do King e já mostra como ele tem o talento, né, para escrever e para envolver seus leitores. Essa história é ambientada na cidadezinha de Jerusalém Lot, na Nova Inglaterra. E aqui nós vamos conhecer o Ben Mess, que é um escritor e ele viveu muito tempo nessa cidade. Aconteceram algumas coisas e ele está retornando para essa cidade agora para escrever uma história. Só que quando o Ben chega nessa cidade para novamente sentir ali aquele ambiente, para novamente se reconectar com a cidade, com seus moradores, muitas coisas estranhas começam a acontecer. A começar pelo corpo de uma criança morta que é encontrado. E esse é só o início de uma série de acontecimentos que irão surgir nessa cidade, né? Muita coisa estranha vai começar a aparecer e o Ben vai estar ali naquele meio tentando desvendar esse mistério ao mesmo tempo que tenta escrever o livro dele. Uma das coisas mais interessantes aqui é como King conseguiu construir uma história com muitos personagens e conseguir com que o leitor se conecte a cada um deles. Não vou enganar, é uma história que inicialmente começa bem confusa, com muita informação, com muito detalhamento, mas a partir do 4º capítulo, se eu não me engano, tudo começa a se conectar e fazer sentido e fica impossível largar o livro. Outro ponto interessante aqui é como King consegue construir muito bem toda essa atmosfera obscura que existe nessa cidade, né? Como ela é sombria, chega a ser palpável, o mistério que existe nessa cidade, né? Essa cidade é quase um personagem muito forte na história e é incrível, gente. Foi uma história assim que me surpreendeu bastante. Eu favoritei esse livro, adorei como a história se desenrola, como esses personagens crescem durante cada capítulo. Então foi uma obra que me surpreendeu bastante e que já fiquei com vontade assim de reler assim que terminei de concluir a leitura. No meu vídeo de metas literárias para 2022, eu disse que não tinha pretensão de reler nenhum livro, mas acabei relendo um,
que foi Mansfield Park, da Jane Austen. Eu tinha feito um projeto anos atrás, só de ler livros da autora, né, e li na sequência. E quando eu li Mansfield Park, ele acabou se tornando um dos livros mais difíceis da Jane Austen para mim. E eu fiquei na cabeça que o motivo era porque ele foi um dos últimos que eu li, né? E eu já estava meio que saturada de ler as obras na sequência, então acabou não sendo uma experiência tão boa para mim. E aí eu recebi um convite para ler junto com a Patrícia Lima, que é uma querida, né? A gente leu esse livro juntas para debater lá no canal dela. E o que acontece é que a experiência, novamente, não foi da forma que eu imaginei. Eu consegui aproveitar a leitura mais um pouco, obviamente, agora que eu li ele separadamente das outras obras da autora, mas ele permanece sendo o livro que eu menos gosto da Jane Austen, sabe? É um livro que cansa um pouquinho. Nós temos aqui uma história de época, obviamente, né? Mas temos a história de 3 irmãs, cada uma se casa com um homem numa posição diferente. Uma delas se casa com um homem que é bem pobre e eles acabam tendo muitos filhos. E um desses filhos é a Fanny Price, né? Que é uma garotinha ali entre seus 9 e 10 anos. E ela acaba sendo levada para morar com a tia rica, né? Com a irmã da mãe dela, que tinha uma condição de vida melhor, para ajudar a tirar esse fardo dessa mulher que já tinha tantos filhos e vivia numa situação ali bem humilde. Então a Fanny é enviada para morar com esses tios ricos, mas a todo momento ela fica bem claro para ela que ela não tá na posição deles, sabe? Ela tá tendo ali uma vida mais bacana, mas ela não pode ser considerada no mesmo nível que as crianças daquela família. Então a gente já fica aí um pouco chateado com essa questão, né? Como é injusto para Fanny viver uma vida assim. Só que o que acontece é que a gente vai acompanhando a vida dessa personagem, a gente vai vendo como ela sempre se rebaixa, né? Como falta ali autoestima nela, né? Como ela sempre se diminui em todas as situações. Então eu diria que essa é uma das personagens mais sem graças criada pela autora. A gente não tem aquele prazer de acompanhá-la como nós temos pelo uma Lizzie Bennet ou pelo uma Emma, por exemplo, porque a Fanny é bem apagadinha, coitada, ela é apagada na própria história dela. Então foi um livro que, mais uma vez, não me arrebatou. Ele permanece aí como o livro que eu menos gosto da Jane Austen, mas eu gostei bastante de fazer a releitura para ter certeza disso. Então Mansfield Park permanece aí como sendo o livro que eu menos gosto da autora. Outra obra nacional que eu tive a oportunidade de ler no último mês foi Aprisionada por Marquise, da autora Mari Salles. Esse livro está disponível lá no Kindle Unlimited e já adianto que foi uma história que me divertiu bastante e que ao mesmo tempo me deixou encantada pelo casal. Nessa obra nós vamos conhecer o Marquise. Ele é um extraterrestre, tá? Ele é um líder da Força Bruta e ele é convocado para cumprir uma missão. Ele precisa se unir a uma humana. E essa humana vai ser a Belinda Freitas. Ela perdeu os pais e ela tá sozinha ali no planeta Terra e ela acaba entrando ali num golpe ali do advogado que está resolvendo o inventário da família e ela acaba sendo levada para esse outro planeta para se casar com o Marquise. Só que quando a Belinda chega nesse outro planeta, ela fica bem chocada e brava com a situação, né? Afinal, ela foi enganada por esse advogado e enviada como se fosse uma mercadoria para um outro planeta para se tornar a esposa de um homem que ela nunca viu. Mas quando a Belinda conhece o Marquise, além de perceber que ele é bem bonito e musculoso, ele também é muito gentil e tem uma posição de destaque ali no planeta em que ele vive, né? E que será o novo lar dela. Então ela acaba pensando, eu não tenho nada lá na Terra, nada que me prenda, vamos lá conhecer esse planeta. E quando ela começa a se envolver com esse planeta e também com esse novo pretendente, ela começa a sentir o desejo de permanecer ali e de mudar algumas coisas. Como eu disse pra vocês, foi um livro que me divertiu bastante, a gente se envolve com esse planeta, com esses personagens e também com o romance desse casal. É impossível não torcer por eles. E também é um livro que tem ali aquela pitadinha caliente, sabe? Mas na medida certa, nada exagerado. Então eu amei demais conhecer essa história. Ele tá lá no Kindle Unlimited, vou deixar o link aqui embaixo para vocês
baixarem no Kindle de vocês e já aproveitarem para conhecer também o Mark-Ian e a Belinda, que foi um casal que conquistou meu coração. O Sol é para Todos, de Harper Lee, é um clássico que eu queria ler já tem algum tempo e eu fiz leitura coletiva dele entre março e abril e foi um livro que surpreendeu assim o grupo inteiro. Ele se tornou aí um livro bem querido para todo mundo, apesar da temática que nós temos aqui, mas dá para compreender porque esse livro é tão importante. Essa obra é narrada com um olhar infantil, nós vamos conhecer aqui a história pela visão da Scout, que é filha de um advogado local que está ali arriscando a carreira dele para defender um homem negro que foi acusado injustamente de cometer um crime. A obra é ambientada no sul dos Estados Unidos na década de 1930. E aqui nós vamos conhecer uma sociedade extremamente racista e preconceituosa que ditava o valor do ser humano pela cor da pele. É por esse motivo que a Scout vai ver a família dela sendo ameaçada e até perseguida quando o pai dela decidir defender um homem preto. Apesar de ser uma obra que vai falar sobre preconceito, sobre racismo, sobre hipocrisia, sobre injustiça, esse também é um livro que vai trazer muitos ensinamentos, né? Afinal, é uma obra narrada pela visão aqui de uma criança, algo que traz certa leveza, apesar do peso dos temas aqui abordados. É um livro que emociona a gente, é um livro que faz a gente refletir, que faz a gente repensar algumas atitudes. Então é uma obra que eu acho que todo mundo deveria ler, foi um livro que me surpreendeu bastante. O Atticus é um exemplo de homem, um exemplo de ser humano, um exemplo de pai. Então ele virou aqui um dos meus pais favoritos da literatura. O Atticus é inesquecível, foi um dos meus personagens favoritos dessa história, mas é uma obra que ainda conversa muito com a nossa atualidade, né? Os temas aqui abordados são temas que a gente ainda precisa conversar muito nos dias de hoje. E é um livro que traz muitos ensinamentos, então eu acho que é uma obra que merece ser lida por todos, merece que a gente reflita sobre. Foi um livro que virou um favorito para mim. Ainda falando sobre King, eu li também Achados e Perdidos. Esse é o segundo volume da trilogia Mister Mercedes, que a gente está lendo lá no meu clube do Catarse. Para quem ainda não conhece, o link vai estar aqui embaixo para vocês darem uma conferida, para saberem quais são os benefícios de fazer parte do clube. Mas esse livro aqui, ele tem uma história diferente, né? Ele vai trazer aqui um personagem que assassina o autor favorito dele, porque a história do livro, né? O rumo que o personagem protagonista ali do livro que o autor escreve não é da forma que ele esperava, então ele acaba assassinando o autor favorito por conta disso e por conta de outras questões, tá? Esse é o início da história, então entra mais personagens aqui para fazer essa história se desenvolver. E nós temos também personagens de Mister Mercedes aparecendo aqui. Não vou contar quais são, para não atrapalhar a experiência de ninguém. Mas eu gostei muito de revê-los aqui, gostei também de como essa história se desenvolve. Mas eu ainda prefiro Mister Mercedes, eu acho que o vilão de Mister Mercedes foi muito mais interessante, com muito mais camadas, sabe? Foi bem vilão mesmo. Então, Achados e Perdidos não foi tão maravilhoso quanto o primeiro, mas ainda assim foi uma história interessante. E eu tô ansiosa para ler o último turno e fechar de vez essa trilogia. Então, em breve eu converso com vocês sobre o próximo livro de Mister Mercedes. Quando Ninguém Está Olhando, da Alice Cool, também foi leitura coletiva lá do meu clube no último mês. E esse é um livro que é um thriller psicológico que vai trazer como temática a segregação racial. Aqui nós vamos conhecer a Sydney Green, que nasceu e foi criada ali no Brooklyn, em Nova York. E a Sydney está percebendo que a comunidade dela está mudando muito, né? Está perdendo ali a história que eles tinham, a essência que a comunidade tinha, quando começou a acontecer uma revitalização nessa comunidade. O que acontece é que cada vez mais os moradores que ali moravam, né, pessoas pretas que faziam parte dessa comunidade, estão sumindo da noite para o dia e cada vez mais brancos ricos estão chegando e prédios novos estão sendo construídos. E com o intuito de manter a essência, né, a história dessa comunidade viva, a Sydney vai decidir fazer passeios guiados
nesse lugar, junto com o Theo, que é um vizinho branco ali que ela não gosta e não confia muito. Só que ele começa a ajudá-la ali nas pesquisas para esse passeio guiado acontecer e juntos eles vão começar a perceber uma série de coisas assustadoras acontecendo. Comecei a ler esse livro sem muita pretensão, mas quando a história vai se desenvolvendo, ela vai ficando bem interessante. Algumas situações que acontecem aqui tornam a leitura muito mais elétrica, né? Muito mais viciante. É difícil largar esse livro depois que algumas situações inusitadas surgem. E essa história começou a crescer, né? E os temas que a autora veio trazendo aqui foram bem abordados, bem desenvolvidos, até que aconteceu o final da história, que é a minha grande ressalva com essa obra. Eu achei que a autora meio que se perdeu um pouco aqui no final, deixou a situação muito fora da realidade, então isso me incomodou bastante. Acho que acabou perdendo um pouquinho do encanto ali do início, né? Sei que é um thriller, sei que coisas inesperadas deveriam acontecer aqui, mas ainda assim foram coisas que me incomodaram, que eu acho que tirou um pouquinho da seriedade da história com esse final. Mas é uma obra que eu acho que vale muito a pena ser lida. Eu acho que a autora consegue trazer temáticas aqui que valem muito a nossa reflexão, então fica aí a dica para você. Por último, mas não menos importante, eu li Piranesi, da Susanna Clarke, que é um livro que estava na minha wishlist já tem algum tempinho. Eu estava muito curiosa para conhecer essa história e finalmente eu consegui fazê-la aí junto com os subs da Twitch. E foi uma obra que inicialmente me deixou um pouquinho perdida, mas é muito compreensível o que acontece aqui, porque o nosso protagonista, que é o Piranesi, ele tá tão perdido quanto a gente no início dessa história. O Piranesi, ele vive numa casa aqui que tem muitos salões, sabe? É uma casa labirinto. Então a gente não entende muito bem esse universo em que o personagem está inserido, quem ele é para esse universo, mas a gente começa aos poucos a entender toda a conexão que ele tem pela casa, como ele ama esse ambiente, como ele trata esse ambiente muito bem. E além do Piranesi, nós temos o outro, né, que é outro personagem que está dentro dessa casa, que é um personagem que interage diretamente ali com o Piranesi, e a gente vai compreendendo aí através das interações dele quais são as intenções dos dois, né? O que realmente está acontecendo nessa história. E é quando essa obra começa a ficar ainda mais interessante, é quando tudo começa a fazer um pouco mais de sentido ali do que no início. Não vou entrar em muitos detalhes dessa história, porque eu acho que cada leitor vai ter uma experiência diferente. Eu acho que é um livro muito interpretativo. Quando eu fiz o debate com os subs, eu percebi que algumas pessoas pensavam bem diferente de mim, outras um pouco parecido. Então acho que cada leitor precisa ler a obra sem saber muito e ter a sua própria experiência. Então vou deixar por aqui só minha recomendação, porque foi uma leitura que eu gostei bastante. Terminei o livro já com vontade de ler tudo novamente. E é um livro curtinho, né? Dá pra ler facilmente. E eu acho que uma releitura vai me ajudar a compreender muito mais algumas críticas que a autora traz aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar quais foram as minhas impressões sobre cada um desses livros. Me conta aqui se vocês já leram algum deles, se ficaram com vontade de ler algum. Vamos papear aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha e se inscreva no canal para ficar por dentro das próximas novidades que virão por aqui. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês e pra todos os membros lá do Clube Mais Que Livros e a gente se vê no próximo vídeo.